Te oferecer um investimento com retorno elevado, mas sem liquidez, vale a pena? Meu cunhado me ligou ontem que ofereceram para ele um CDB de um banco médio com retorno aparentemente elevado, 8% ao ano, prazo de 8 anos e garantia do FGC. Vale a pena? E uma pergunta que eu te faço, você já pensou na relação da liquidez de um papel que tem com o prazo de vencimento desse papel? Com relação à primeira pergunta do meu cunhado, do CDB de 8 anos, a minha resposta para ele foi: pode ser que sim, mas você tem que entender todos os riscos envolvidos nessa operação. E eu te explico. A taxa desse CDB é elevada se você comparar com o CDI, com o Selic, que está 2%. E intuitivamente a gente faz isso, a gente compara com o CDI. Já falamos em outros vídeos que a gente ficou viciado nessa porcaria. Foram 25 anos de juros básicos elevados. Todo mundo sabe da decisão do Copom, sai na capa do jornal, mas nem todo mundo sabe da curva de juros. Quanto está os juros para aquele prazo? Você está comprando um CDB de 8 anos, você tem que comparar com o papel público, que é o livre de risco de crédito, de 8 anos. Um papel do governo de 8 anos hoje paga 7,30. Então aquela vantagem que você intuitivamente achou que era 6%, na verdade é 0,70. Esse 0,70% de spread que você está ganhando a mais do que um papel público é para cobrir o risco do banco e o spread de liquidez, ou melhor, de total iliquidez desse ativo. Você pode argumentar que essa aplicação é coberta pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, e portanto é livre de risco. Sim e não. O FGC é uma entidade privada e todos os bancos são sócios. É como se fosse uma grande seguradora. Os bancos recolhem um percentual todo mês dos seus depósitos e esse valor serve para pagar eventuais problemas em algum dos sócios, em algum dos bancos. É uma garantia muito forte, sim, mas não é uma garantia daquele que pode, no limite, imprimir dinheiro, que é o governo, que por isso é chamado de livre de risco de crédito. Além disso, o FGC garante até R$250 mil por CPF, e isso inclui os juros da aplicação. Então, se você faz uma aplicação de 8 anos, você tem que aplicar hoje 130, 135 mil reais, que em 8 anos vão ser os 250, e está protegido pelo FGC. Se você aplicar um valor maior que isso hoje, pode ser que lá na frente um pedaço da sua aplicação não tenha essa proteção. Se você aposta no fechamento da curva de juros, que a curva de juros do Brasil está muito inclinada, que a inflação está sob controle, que as reformas vão voltar, que essa curva vai fechar e que daqui a pouco, muito pouco tempo, não vai ser possível mais esses investimentos porque as taxas vão estar muito menores, e o mais importante, você tem certeza que não vai precisar desse recurso nos próximos 8 anos, então esse investimento pode ser bom para você. Se você realmente acha que as curvas vão fechar e você vai querer vender esse papel antes do vencimento para monetizar essa sua aposta, então eu acho que um papel público, uma LTN ou uma NTNF, os dois prefixados, são os melhores instrumentos para você monetizar essa sua aposta. Porque o spread que vão te cobrar para você vender antes do vencimento esse CDB pode levar boa parte do seu lucro. Sabe aquela frase, acertou, mas não levou? De outro lado, se as coisas não andarem muito a contento, as reformas não forem a contento, as coisas saírem um pouco do controle, ou a inflação volte, ou o Banco Central ser obrigado a subir juros, não é o nosso cenário hoje, mas se acontece, então você errou na sua aposta, daí a curva vai subir. Se você tiver um papel público, sempre tem um mercado de compradores e vendedores. Você pode desistir da aposta e ir lá e vender o papel, numa taxa às vezes maior, assumindo um certo prejuízo, mas sai da aposta. É muito difícil no mercado de crise você conseguir vender esse CDB, ou vão te cobrar um spread ainda absurdo. Por fim, se você é daqueles que sofre com a marcação a mercado dos papéis e por isso prefere pôr um papel líquido na sua carteira para nem ver as oscilações de preço, daí eu sugiro que você veja nosso vídeo de marcação a mercado e veja quanta informação útil você perde por não ver a realidade. E te respondendo a pergunta que eu mesmo fiz no começo do vídeo, qual a relação do vencimento de um papel com a sua liquidez? Normalmente, papéis com vencimento mais curto têm mais liquidez. Isso é muito verdade para papéis públicos, para papéis privados nem sempre. A liquidez de um papel privado depende de vários fatores, mas principalmente do tamanho da emissão, uma emissão grande tem mais liquidez no secundário, e do número de contrapartes que comercializam esse papel. Então, se você tem uma emissão pequena que foi vendida para 2, 3 clientes, fundos, por exemplo, esse papel é claramente líquido. De outro lado, você pode ter papéis longos, às vezes o papel é de emissão de 100 anos e que tem muita liquidez. Então, o papel longo ele tem mais risco de mercado, que é o duration, que a gente já colocou em outro vídeo. Mas não é porque ele é longo que ele não tem liquidez. Então, além da rentabilidade de um papel, é importante você ver o risco de liquidez, porque pode ser que você mude de ideia no meio do caminho e queira vender. Então, antes de comprar, pesquisa no mercado qual que é a liquidez desse instrumento. E é isso que eu queria falar para vocês.
Deixe o seu like aqui se você gostou do vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se tiver dúvidas ou sugestões, mande pra gente. Um abraço.